e iniciamos a transmissão de mais um culto realizado ao sábado pela manhã. Você que tem interesse de nos assistir, lembre-se, nós estaremos reunidos e transmitindo sempre às quartas-feiras a partir das 8 horas e 20 minutos da noite, ou então aos sábados às 10 horas e 30 minutos da manhã. Estando no horário de Brasília, você pode entrar em contato. Como que você faz? Acesse www.advertenciafinal.com.br. É o nosso site da internet. Ali nós estaremos fazendo a transmissão. E se você perder a transmissão ao vivo, procure depois o sermão no nosso canal YouTube. É youtube.com/TV Advertência Final. Repetindo, youtube.com/TV Advertência Final. Queridos, eu ia convidar todos para abrirem as Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do verso 7. Deus diz assim: Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Essa é uma conversa de Deus para com o homem, né? Ele fala: olha, vocês estão me roubando, e é por isso que vocês não estão recebendo a bênção que vocês gostariam. Vocês estão sendo amaldiçoados por conta do que vocês mesmos fazem. Não é porque eu estou contra vocês. Vocês estão amaldiçoados por quê? Porque vocês não estão dando a mim o que é meu. Vocês estão ficando só para vocês. Agora façam um teste comigo, Deus diz. Tragam os dízimos e as ofertas para a casa do meu tesouro, para que lá haja um mantimento. Que mantimento? Ninguém se confunda aqui. É o mantimento da palavra, porque Jesus falou que Ele é o pão da vida. Então, o recurso deveria ser trazido para que houvesse o verdadeiro pão. Pregação verdadeira, irmão, sabe? Não enrolação. Palavra de Deus falada ao coração, não palavra de homem. Por causa de vós, se vocês fizerem isso, eu vou repreender Satanás, que é o devorador, para que ele não consuma o fruto da sua terra, em outras palavras, o fruto do seu trabalho. Quanta gente eu converso, aí a pessoa fala assim: puxa, sabe, tá difícil. A gente recebe o dinheiro, em 2 dias não tem mais nada. Parece que o dinheiro não dá, né? Isso é o chamado consumir o fruto da terra, porque o fruto da terra hoje em dia é o salário. Naquela época eles eram agricultores, né? E a gente fala: puxa, mas o dinheiro não chega. A questão é a seguinte, meus irmãos: com a bênção de Deus, o pouco chega. Sem a bênção de Deus, nem o muito chega. Então o que nós precisamos é da bênção de Deus. E o que está em causa aqui, meus queridos, sabe? Não é o quanto cada um traz para Deus ou para a igreja. O que está em causa é obediência. Sou eu obediente a Deus? Isso é o que está em causa. E ele diz que se nós formos obedientes,
ele vai repreender a Satanás, e Satanás não vai fazer com que o nosso dinheiro não dê. Nós já usamos essa expressão muitas vezes, né? O dinheiro não deu, está acabando mesmo, tem que pegar emprestado. Ora, mas Deus disse na sua palavra, em outro lugar, que aquele que fosse fiel a Deus, finalmente ele não tomaria emprestado, ele emprestaria. Essa bênção é para nós. E aqui diz mais: a vide do campo não vos será estéril. Quer dizer o seguinte: quando você trabalhar, o teu trabalho vai render dinheiro, vai render resultado. Note que Deus não está falando, você vai ser rico. Nós não queremos aqui vender promessas vazias, tá? Deus também não está dizendo, você vai ser empresário. Ora, para algumas pessoas, Deus traçou o caminho de trabalharem como empregados. Isso é bom, é digno. Não é errado. Todas as nações vos chamarão felizes, quer dizer, bem-aventurados. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, uma terra deleitosa é assim você ter alegria, você está tranquilo, você não está preocupado, pressionado com as contas. Deus fez essa promessa. E como é que eu consigo? Você consegue da seguinte maneira: a promessa tem uma condição. Cumpra a condição e a promessa é tua. E aqui o que está em causa não é o quanto você vai trazer para a igreja, repito. O que está em causa é a tua bênção, só. E o que é o dízimo? O dízimo é a 10ª parte da renda, porque dízimo vem da palavra dízima, e quer dizer 10%. E a oferta? A oferta, o próprio nome já diz, é voluntária. Se for 1%, 0,5%, 20% ou 30%, não importa, é aquilo que Deus colocou no teu coração. Certo? Então, meus queridos, nós vamos ter a oportunidade de louvar a Deus, reconhecendo a sua soberania sobre as nossas vidas por meio dos dízimos e das ofertas. Eu queria só dar um recado para você que nos assiste no YouTube, se você quiser anotar o número da conta, porque às vezes você quer dizimar e ofertar e não sabe como. Nós temos 2 contas no Banco Itaú. Uma conta para dízimos e outra conta para ofertas. Então, se você deseja, tome nota. O banco é Itaú e a conta corrente para dízimos, até eu vejo que várias pessoas estão se aprontando para pegar a caneta. Vou adiantar que a agência é a mesma para as 2 contas. Então, o banco é Itaú, a agência é 3863. Repetindo, 3863. Agora, a conta. Se for para dízimo, a conta é 041 67 dígito 3. Repetindo, 041 67 dígito 3. Se for para oferta, a conta vai ser 042 99 dígito 4. Repetindo, 042 99 dígito 4. E aí você fica à vontade, o favorecido vai ser Ministério Quarto Anjo, Advertência Final. Se você deseja um recibo das suas contribuições, por favor, quando você fizer o depósito, entre em contato conosco. Você pode fazê-lo por e-mail ou por telefone. O e-mail é contato@advertenciafinal.com.br contato@advertenciafinal.com.br ou por telefone 0 operadora 41 3625 1155. Amém? Então nós queremos, na medida do possível, sermos o mais transparentes com você, exatamente porque hoje em dia está muito, essa questão de dízimos e ofertas, ela está muito mal vista, justamente porque há problemas de improbidade administrativa, há problemas de mau uso, e nós queremos dar transparência àqueles que ofertam, àqueles que dizimam, aqueles que querem recibo, aqueles que quiserem relatório de emprego dos recursos. Por favor,
entre em contato conosco, tá bem? Queremos fazer uma gestão transparente naquilo que é de Deus, até porque tem que ser assim. Nós não podemos ser desonestos. Amém? Amém. Queridos, nós vamos agora ter um louvor aqui, e na medida em que há o louvor, você que trouxe, você que se preparou, dirija-se até a caixa que nós temos ali ao final, nossa urna para dízimos e ofertas, e você pode pegar o envelopinho, está escrito ali se é dízimo, se é oferta, e fazer ali a sua entrega. Amém? Pedir ao Cândido que coloque, por favor, a música 18. Enquanto vamos cantando, você se dirige, e quando terminarmos o hino, vamos orar. Foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido. Então a sua doce voz eu escutei, com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer. Quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraía, com tanto amor eu não resisti, chorando minha vida ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Amém. Convidamos a você que nos assiste pelo YouTube a nos acompanhar numa palavra de oração. Eu vou me ajoelhar, aqueles que estão na igreja que podem também, e você faça segundo Deus te impressionar. Amém? Ou faça apenas uma atitude reverente, com olhos fechados, enquanto falamos com Deus. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas. Te agradecemos porque nos deste o pão, porque nos deste, Senhor, o recurso. E nos deste o privilégio de podermos, Senhor, devolver a Ti um pouco das bênçãos que o Senhor nos tem dado. Queremos te pedir de maneira especial, Senhor, que o Senhor abençoe estas ofertas. O Senhor abençoe cada um dos ofertantes, ó Senhor. Que o Senhor possa coroá-los de ricas bênçãos espirituais. Que eles possam ter as suas vidas transformadas pelo Teu Espírito Santo. E também, Senhor, que ao trabalharem, o seu trabalho não seja infrutífero. Se há alguém, Senhor, que se encontra sem emprego, mas procura Te servir em sinceridade e verdade, que o Senhor abra a porta para ele. Senhor, se há alguém que não ganha o suficiente, que o Senhor também abra as portas, Senhor. Que as suas crianças não fiquem sem o alimento, mas, Senhor, que a sua mesa esteja farta, a sua mesa esteja provida daquilo que é necessário.
Senhor, se há alguém que tem a conta de luz, o aluguel, o telefone atrasado, que o Senhor possa operar na sua vida também. Que o Senhor mostre que és o Deus do milagre e na última hora o Senhor age. Basta confiarmos em Ti. Senhor, e abençoa os dízimos e ofertas que foram entregues. Senhor, que eles sejam administrados com sabedoria, que sejam administrados com honestidade e correção, de maneira que, aos olhos dos anjos, Senhor, passarem vista nos relatórios de uso do recurso, que possa, Pai, ser escrito no céu perfeição em relação ao ministério, advertência final. Que também neste quesito, Senhor, sejamos nós um exemplo do que Jesus foi aqui na terra. Senhor nosso Pai, venha estar conosco nesta segunda hora. Queremos abrir a palavra para que aprendamos de Ti. Há muitas coisas que o Senhor deseja nos ensinar. E nós precisamos de ter a mente aberta para aprender. Venha a iluminar a cada um de nós te pedimos, Senhor. Venha nos fazer entender. E mais do que isso, Senhor, encha-nos com uma nova motivação, um novo desejo de Te servir, para que ao sairmos daqui, sejamos novas criaturas. Se alguém veio, Senhor, com um fardo de angústia, com um fardo, Senhor, de preocupação, de dúvida, qualquer peso, Senhor, que agora este fardo possa cair e que seja colocado aos pés do Senhor Jesus. Senhor, que hoje seja o dia do alívio, hoje seja o dia da bênção. Esteja com cada pessoa, Senhor, cada um dos que nos assiste também, e que essa bênção seja estendida a todos eles. É o que nós te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Mais uma vez, queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e convidá-los para que abram comigo as Bíblias no livro de Efésios. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. Ali vai começar a meditação de hoje. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 26. A mensagem de hoje, ela vai falar sobre libertação do cativeiro. Aqueles que já leram o Velho Testamento sabem que o povo de Israel passou algumas vezes pela situação de cativeiro. Eles foram cativos de Babilônia, foram cativos do povo assírio, foram cativos do povo medo-persa, e mais tarde foram cativos de outros povos, até que na época dos romanos eles não eram exatamente cativos, mas eram subjugados. E Deus tem alguma coisa a ensinar por meio do cativeiro. Uma coisa que a Bíblia ensina é que o povo de Israel ficava cativo quando andava em desobediência a Deus. Não é verdade? Enquanto eles eram obedientes e tinham um rei fiel, o povo prosperava, o povo vencia na guerra. Mas quando eles tinham um rei infiel e eles se voltavam para adorar os ídolos, a paz acabava-se e os inimigos os venciam. Isso aconteceu repetidas vezes. E a pergunta talvez que poderia vir às nossas mentes é: por que Deus permitiu que tantas histórias semelhantes fossem registradas na Bíblia? A Bíblia foi escrita no intervalo de 1600 anos. Muitas histórias ocorreram nestas épocas, não? Em 1600 anos ocorre muita coisa. Ora, por que Deus escolheu justamente estas histórias aqui e não outras? Por que tantas vezes se repete isso, né? Olha, o povo desobedeceu, foi vencido, ficou em cativeiro. Desobedeceu, perdeu a paz, foi vencido, ficou em cativeiro. Deus repete, irmãos, quando Ele quer dar ênfase a alguma coisa. Porque Deus nos trata como filhos, diz o livro de Hebreus. E assim como nós repetimos as coisas aos filhos, quando queremos que eles não se esqueçam, Deus também repete.
E essa repetição, ela tem o propósito de nos ensinar uma lição espiritual. Qual é a lição? A lição espiritual, ela transparece no que nós vamos ler no verso 26. Nós vamos ler aqui, em seguida vamos explicar, tá bem? Aqui o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. E talvez até para se entender melhor, seria bom nós começarmos no verso 24, quando, aconselhando a Timóteo, Paulo diz: ao servo do Senhor, aquele que prega a palavra, não convém contender, discutir, debater, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Então, aqui o apóstolo nos fala de uma prisão. Outras versões da Bíblia dizem cativeiro, estão cativos. Por exemplo, a Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, ela fala que as pessoas estão cativas na vontade do diabo. Aí nós começamos a entender melhor qual é a lição espiritual que o Velho Testamento transmite. Repetindo, o povo desobedecia a Deus, perdia a paz, era vencido pelos inimigos e ficava cativo. Da mesma maneira, o homem, quando desobedeceu a Deus, ele perdeu a paz que ele tinha com Deus, agora ele foi vencido pelo diabo e ele começou a fazer a vontade do diabo. Ele se tornou um cativo. Aqui, o apóstolo Paulo diz que os não crentes, ou aqueles que ainda não se arrependeram, eles estão presos na vontade do diabo. Como é que é isso? Preso na vontade do diabo. Para meditar. Sabe, às vezes você está em casa e uma pessoa vem e fala uma coisa que você não gostaria de ouvir, ou você acha que não deveria ouvir. E aí, o que acontece? Dei uma resposta à altura, não é assim? O que ele merece. Às vezes, nós estamos no trânsito, e aí alguém passa e nos dá aquela fechada na frente. Aí parece que a mão já é até a mão de robô, né? Ela vai direto na buzina, né? Né? Justamente para mostrar, o que você está fazendo comigo? Não é assim? Sabe, às vezes você se vê apertado, sabe que fez uma coisa errada, e a pessoa vem te pressionar e você fala, puxa, vou ter que ouvir de novo. Aí na hora, parece que o cérebro trabalha rápido, né? Sai uma mentirinha. Não, mas não foi bem assim. Não fui eu. Sabe, estas coisas podem parecer assim, tão inocentes, certo? Tão banais, mas elas não provêm de Deus. Pergunto, a falta de paciência provém de Deus? A mentira provém de Deus? Não. Para Deus, os fins justificam os meios? Não. Então, sabe, as pessoas estão presas na vontade do outro, pois que se não é de Deus, é do outro. Não tem meio termo aqui na história, certo? Ou é certo ou é errado. Ou é branco ou é preto. Ou é verdade ou é mentira. Ou é obediência ou é desobediência. Sabe? E daí nós vemos nas situações cotidianas da vida que estamos presos à vontade do inimigo. É isso que Paulo fala aqui. Essa é a prisão que Deus queria ilustrar lá no Velho Testamento. Só que parecia um pouco mais difícil de entender, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu li o Velho Testamento, né? Muitas vezes eu tinha o propósito de ler toda a Bíblia, mas eu acho que eu fiz quase um doutorado em Gênesis, né? Você começa, aí chega Êxodo, vai
Parece que aquele ímpeto vai diminuindo, aí quando chega em Levítico, aí acabou o ímpeto. Aí você não lê mais. Poucas vezes cheguei até o final. E aí, a parte dos patriarcas e profetas, para mim, ela parecia só histórias. Algumas eu achava legais e as outras eu não achava legais, né? E era assim que eu avaliava o Velho Testamento. Mas sabe, mais tarde Deus me fez entender coisas como esta. Tudo tem um propósito na Bíblia, e o propósito é nos fazer entender as coisas espirituais. De uma maneira geral, a humanidade está cativa da vontade do diabo. E esta não é uma particularidade só do Brasil. Em qualquer lugar que nós formos no mundo, o ser humano é o mesmo. As mesmas intrigas, o mesmo tipo de problema, tudo ocorre. Ainda mais hoje, no mundo que nós chamamos de mundo globalizado, não é verdade? Parece que tudo ocorre desta forma. É tudo meio semelhante. O que sai aqui, sai nos Estados Unidos, etc. Então, todos estão presos, cativos na vontade do diabo. Por que vem o cativeiro? Pelo Velho Testamento nós entendemos. O cativeiro veio por causa da desobediência. E esse é um cativeiro, irmãos, difícil de se libertar, né? Aparentemente. Muitas pessoas tentaram e dizem que não conseguem. Eu escutava minha filhinha falando ontem, eu queria ser igual a Jesus, mas eu não consigo. Né? Irmãos, quantos já não fizeram a mesma tentativa? Jesus não errou, Jesus não pecou. Ele não era cativo, mas nós nos vimos cativos, certo? E esse cativeiro espiritual, ele é comparável ao cativeiro da doença. É o que a Bíblia nos diz. No livro de Lucas, capítulo 13, a Bíblia fala de uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O espírito está se referindo, no caso, a um anjo, um demônio. Olha lá, Lucas 13, verso 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada. Não podia de modo algum endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. O problema dela era que ela era corcunda, certo? E aí, sabe que você ser corcunda, ele te traz vários inconvenientes, né? Dor nas costas, dificuldade de respirar e outras coisas, né? Que acompanham isso. Fora um problema de ordem mais pessoal que às vezes a pessoa não se aceita, não é verdade? Ela não gostaria de ser assim, se ela pudesse ela seria assim, né? Ela gostaria de se ver ereta. Então aquela mulher carregava aquele fardo, irmãos, e não era um fardo agradável, principalmente pelo fato de que quem a mantinha corcunda era um demônio. A Bíblia não fala que ela tinha uma doença da enfermidade, mas ela fala que tinha um espírito de enfermidade. E aí, o fariseu indignado disse que Jesus não podia ter curado a mulher porque era sábado. Conceito errado no tocante à guarda do sábado. Sabe, isso é muito discutido no meio cristão. A forma certa de guardar o sábado. Tomando a palavra o príncipe da sinagoga, verso 14, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse-lhe: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado
esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Ora, Jesus falou que o tratamento que o fariseu dava ao animal era melhor do que o tratamento que ele dava ao ser humano. Tinha alguma coisa errada. Foi por isso que os fariseus ficaram envergonhados depois que ouviram a palavra de Jesus. E Jesus ensinou a forma correta, inclusive, de se guardar o dia de sábado. Se você precisa fazer o bem a alguém, faça no dia de sábado. Alivie o sofrimento de uma pessoa, porque Jesus fez isso. Essa é a forma certa. E Jesus mostrou ao fariseu de que, de alguma maneira, ele sabia que esta era a forma certa. Porque ele não deixava o boi dele sem água no dia do sábado. Certo? Porque é um ato de misericórdia. Poxa, mas tem que trabalhar, tem que se sujar, tem que levar, tocar o gado até a água. Uai, e daí? O gado não merece tomar água? E o ser humano não merece ser curado? Certo? Então, há uma forma correta de se guardar o sábado. Fazer o bem. Mas voltando ao ponto em causa. A mulher estava com espírito de enfermidade, e no verso 16, Jesus falou, e não convinha soltar desta prisão. Outras versões da Bíblia dizem cativeiro. Esta filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Por que ele curou essa mulher? Será que ela era a única que ele viu nesse dia doente? Pouco provável. Mas quando Jesus curava, ele tinha um propósito de nos ensinar o que é que ele faz espiritualmente. O propósito de ensino é o mesmo do Velho Testamento. Há um cativeiro. E o cativeiro é o quê? Nós presos a Satanás. Nós presos à vontade de Satanás. Nós fazendo o que Satanás faria. E agora qual é a libertação? Ora, a libertação é nós deixarmos de fazer o que Satanás faria. Nós deixarmos de fazer o errado e fazemos o certo. E sabe, de uma maneira geral, o mundo cristão tem esse conceito. Por exemplo, alguém está nas drogas. Aí fala assim, não, ele precisa ser liberto. E quando é que considera-se a pessoa liberta? Quando ela deixa o vício, certo? Então, ela deixou de fazer o errado para fazer o certo. Agora, tá. Mas quando a gente fala de libertação espiritual, isso não abrange apenas aquilo que afeta o corpo físico. A principal libertação espiritual é a libertação moral. Você ser uma pessoa moralmente correta. Aí talvez muitos pensem, não, mas eu já sou. Né? A gente já mencionou isso em outras vezes aqui. Não, eu não roubo, eu não mato, não faço mal para ninguém. Calma lá. Deus não quer que nós nos meçamos pela nossa ideia de padrão moral. Não quer. Na Bíblia ele mostra qual é a ideia dele de padrão moral. E essa ideia é o que importa. Não é verdade? Afinal de contas, ele é o juiz de todos. Lá em 1 João, capítulo 3, no verso 4, ele diz assim, ó. Qualquer que comete o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João, está lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, certo? Capítulo 3, verso 4. Aqui a Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Ora, de qual lei ele está falando? É só ver o contexto. Dá uma olhadinha no verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Então ele está falando de Deus Pai.
Qual é a lei de Deus Pai? Os 10 mandamentos. Aqueles que ele pronunciou lá no Monte Sinai. Aqui a Bíblia diz que pecado é a transgressão daquela lei, dos 10 mandamentos. Ah, mas eu já ouvi falar que os 10 mandamentos já caíram, porque agora estamos em outra fase e tal. Olha, irmãos, vamos lá, calma. A Bíblia aqui está falando que pecado é a transgressão da lei do Pai. É o que nós lemos aqui. Então, pode ser que aquilo que se ouviu não fosse exatamente o que a Bíblia diz. Considere apenas isso, você que nos escuta. E estude, tá? Nós temos um curso bíblico, se você deseja, entre em contato por e-mail ou visite o site, você vai poder participar. Verso 5. Depois que nós entendemos que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Aí o verso 5 diz assim: bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Olha lá. Pecado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos. E Jesus se manifestou para tirar esta transgressão da nossa vida. Ou seja, para nos fazer obedientes aos mandamentos. Verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Verso 8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Aqui, irmãos, o propósito, o plano de Deus para as nossas vidas, ele está explicado. Ou seja, pecado, transgressão da lei. Pecado é a vontade do diabo. Quem comete o pecado está fazendo a vontade do diabo. Ele está sendo cativo do diabo. Aquele cativo que nós lemos lá em Timóteo. Esse é o cativeiro. E agora as coisas começam a se fechar. Nós tínhamos comentado que a história do Antigo Testamento era essa, né? A pessoa desobedece, perde a paz com Deus e é feita cativa. Não é verdade? Desobedeceu a lei de Deus, fez a vontade do diabo. Se desobedeceu a lei, virou transgressor. Não está mais em paz com Deus. E aí se tornou cativo do diabo, porque não tem forças, por ela mesma, de fazer o certo de novo. Então, irmãos, este é o cativeiro espiritual. Quando a Bíblia fala de libertação, o principal propósito da Bíblia é nos ensinar a libertação espiritual. Essa libertação. Deixar a desobediência, deixar de fazer a vontade do diabo e fazer a vontade de Deus. Qualquer que transgride um mandamento, ele está fazendo a vontade do diabo. Porque é o diabo quem transgride desde o princípio. É o diabo quem peca desde o princípio. E Jesus se manifestou para desfazer esta obra. Então, para desfazer a desobediência. Desfazer a desobediência significa fazer você e eu obedientes aos 10 mandamentos da lei. Mas como isso será possível? Ora, Deus disse que será possível. Alguém tem razão para duvidar de Deus? Duvidar do poder de Deus? Não, queridos. Deus pode. E Ele vai fazer. Uma vez entendido isso, o que é o cativeiro, nós vamos poder passar para a segunda parte desta mensagem. Mas eu queria perguntar então a vocês, o que é o cativeiro espiritual? Não vale irmã Edna, né? Quero só ver se todos estão entendendo. Sim? O que é o cativeiro espiritual, meus queridos? Permanecer na desobediência. E quem permanece na desobediência está cativo de quem? Do inimigo, do diabo, certo? Então, estar cativo à vontade do diabo, ou estar preso à vontade do diabo, significa, em outras palavras, o quê? Desobedecer os mandamentos de Deus. Quais mandamentos?
os 10 mandamentos, certo? Até aqui todos entenderam, certo? Podemos avançar então. Tá bom, esse é o cativeiro. Ah, mas ninguém consegue deixar de pecar, só Jesus. Jesus veio e cumpriu a lei por nós. Quantas vezes eu escutei isso? Jesus foi o único justo na terra. Opa, calma lá. Jesus foi o único justo na terra? Bom, a Bíblia diz o seguinte no verso 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo. 1 João, capítulo 3, verso 7. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Opa, então tem mais de um, certo? Qualquer que pratica a justiça é justo, assim como Jesus é justo. Então, além de Jesus, outra pessoa pode ser também. Porque aqui diz, assim como Jesus é, quem pratica a justiça também será. Certo? E a Bíblia nos dá exemplo de pessoas as quais Deus chama de justos. Interessante isso, né? E se eram pessoas a quem Deus chamava de justos, é porque eles eram obedientes. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, lá no início da Bíblia, no capítulo 7 e no verso 1, nós encontramos que o Senhor disse assim para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Então Noé era justo. E o que diz lá em 1 João? Justo é aquele que pratica a justiça, aquele que obedece os mandamentos. Então a pergunta é, Noé obedecia os mandamentos? Sim, obedecia. Ele era justo. E se Noé pode ser justo, e Noé não era Jesus, nós podemos ser justos? Sim ou não? Agora eu vou mais longe. O ímpio entra no céu? Não. Quem vai entrar no céu? O justo. Conclusão. Só vai entrar no céu aquele que, pelo poder de Deus, for transformado e escapar do cativeiro espiritual. Aquele que for feito obediente aos 10 mandamentos. Esse vai entrar. Ah, mas a gente entra no céu pela graça. Claro que é pela graça. Mas é pela graça de Deus que você vai se tornar uma pessoa obediente. Ah, isso é o que você está falando, pastor, não é bíblico. Pois eu vou abrir para você o livro de Romanos. Pois bem, vamos abrir lá no livro de Romanos mesmo, no capítulo 6, e vamos ler o verso 14. Olha o que acontece com a pessoa que está debaixo da graça de Deus. Romanos 6, verso 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. O que é o pecado? Vamos lembrar? Pecado é a transgressão da lei. Qual lei? 10 mandamentos. Em outras palavras, o pecado é a desobediência. Então, Paulo diz assim, ó, a desobediência aos 10 mandamentos não mais terá domínio sobre vocês. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quem está debaixo da graça se torna obediente. Ah, mas eu ainda não sou obediente. Então, meu querido, Jesus tem algo para você. Ah, eu ainda não obedeço os 10 mandamentos. Então, Jesus tem algo para você. Você está no lugar certo, você está escutando a palavra no momento certo. Porque existe algo para você. Sabe, a Bíblia diz que Jesus veio libertar os cativos. Você se sente cativo? Jesus veio libertar. Vamos lá para Lucas capítulo 4. Olha a missão de Jesus. Lucas 4, verso 14. Então,
pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. E o verso 15 diz, verso 15, ensinava nas suas sinagogas. Verso 17, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos. Jesus veio com a missão de falar para o cativo: você está livre. Foi o que ele disse para a mulher lá em Lucas: mulher, você está livre da tua enfermidade. Você se sente cativo da desobediência? Jesus fala para você: você está livre. Você achava até hoje que não poderia ser como Jesus, e agora você se vê cativo da desobediência? Pois Jesus diz: você está livre. Como assim? Como estou livre? Só porque ele falou? Ora, a palavra de Jesus tem poder. Um dia Jesus falou: haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Quando ele fala, o poder de Deus opera. Certo? E o que ele fala acontece. E a Bíblia tem uma boa nova para vocês, irmãos. Uma boa nova que eu acho que vocês nunca pensaram nela. É interessante, né, a Bíblia comparar, a desobediência a um cativeiro ou prisão. Quando a gente fala de prisão, a gente lembra da cela. Na cidade onde eu vivo tem uma cela. Em uma época nós demos alguns trabalhos para os presos fazerem. Então a gente ia lá, levava as peças, depois buscava. E aí nós não íamos até o lugar onde os presos estavam. Mas assim, antes de chegar lá, tinha uma porta de ferro. E aí um pequeno local assim onde você poderia enxergar. Aí você enxergava as grades, né? E os presos ficavam lá. O próprio nome preso, ele tem a ver com prisão, ou seja, ele não pode sair dali, né? Quem tem a chave é o carcereiro. Enquanto o carcereiro não abre, o preso não consegue sair. E espiritualmente é assim. Aquele que é preso do pecado, ele não consegue sair por si só. Não consegue. Então se você pensa: ah não, mas é só Jesus quem obedeceu à lei, eu não consigo. Até aí, até você dizer eu não consigo, se você estiver dizendo eu não consigo porque você está olhando para você, você está certo. Agora, considere a história do preso. Se o carcereiro chega até ali, aí ele vem com a chave, coloca a chave no olho da fechadura e gira. Agora, o preso depende do carcereiro para sair? Ou ele pode sair por si mesmo? Hã? Pode sair por si mesmo, não pode? Pode. E espiritualmente falando, em que situação Jesus nos deixou? É aí que eu queria que nós considerássemos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Versos 7 e 8. O apóstolo Paulo, ele fala assim, está falando para a igreja. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. A Bíblia está falando de que Jesus foi dado para nós como um presente, um dom. E aqui diz que quando Jesus subiu ao alto, ele levou cativo o cativeiro. Tá, e o que a Bíblia quer dizer com subiu ao alto? Veja o próximo verso. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes
tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus. Em outras palavras, irmãos, ele está falando que Jesus ressuscitou. Jesus morreu, desceu às partes mais baixas da terra. Mas depois ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele subiu ao alto. E quando ele subiu ao alto ressuscitado, a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro. Poxa, mas eu me via até agora como uma pessoa cativa. Eu me via como alguém cativo espiritualmente, ou seja, que quer obedecer, mas não consegue. Eu me via como aquele lá de Romanos capítulo 7, né? O que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu faço. Ai, que miserável homem que eu sou. Quem vai me livrar deste corpo de morte? Aí a Bíblia diz que Jesus levou o cativo, o cativeiro, mas eu me vejo cativo ao pecado ainda. Irmãos, vocês vão talvez se assustar com o que vai ser dito agora, mas é a pura verdade. E para que possa se entender, eu não vou afirmar de forma direta. Nós vamos assim, rodeando, tá bom? Nós vamos por meio da historinha dos presos, lá na prisão. Os presos estavam dormindo e o carcereiro recebeu uma ordem do juiz para libertar a todos os presos. O que ele fez? Ele foi lá e abriu todas as fechaduras e desencostou a porta. Aí os presos acordaram e começaram a reclamar. Ah, não aguento mais essa prisão. Não aguento mais ficar aqui. A gente tinha que dar um jeito de fugir. Vamos tentar, pede lá, liga lá para tua namorada para ela trazer a serra dentro da goiabada. Vamos serrar a grade. Né? E aí eles vão tentando. Aí passa quase o dia inteiro e eles ficam nessa. Até que chega alguém e fala para eles: por que vocês ainda estão aí? Hã? Por que vocês ainda estão aí? Ah, estamos presos. Preso? Como presos? Pois se a porta está aberta aqui, eu estou vendo. Ah, é? Sabe, essa pessoa foi o anunciador das boas novas. Esse é o pregador do evangelho, do verdadeiro evangelho. Espiritualmente é assim que funciona. Você diz, puxa, mas eu não consigo fazer o que é certo, não dá, nunca vou conseguir e tal, e daí alguém chega e diz para você, você já está livre. Como? Você já está livre, sim. Quando Jesus ressuscitou, ele levou o teu cativeiro embora. E você pode andar obediente a partir de agora. Como? Deus vai fazer, fique tranquilo. Tome a decisão de sair da prisão. Essa decisão só você pode tomar. Ninguém vai tirar o preso na marra. Certo? Fale a partir de hoje, Senhor, em nome de Jesus, eu não vou pecar mais. Em nome de Jesus, eu vou obedecer o Senhor. Em nome de Jesus, eu vou vencer. Claro que daí o diabo vai soprar no teu ouvido e falar, tudo mentira, tudo lorota da Bíblia. Não vai acontecer nada disso. Aí você tem que falar para o diabo calar a sua boca. Entende? Fala, vai-te Satanás em nome de Jesus, porque está escrito, Jesus levou o cativo o cativeiro. Já levou o cativo. E eu sou livre. Até hoje eu estava enganado. Eu pensava que era um preso. Por isso que eu fazia a tua vontade, seu diabo. Mas agora eu vejo que eu não sou preso, não. Você é que me enganava, então sai para lá, seu enganador. Em nome de Jesus. Vai para lá, porque agora eu sou livre, eu vou obedecer a Deus. Aí o diabo vai dizer para você, ah é? Pois agora você vai ver o que é sofrer então. Pois agora eu vou colocar os teus familiares contra você. Eu vou colocar os teus colegas de escola contra você. Eu vou colocar os teus colegas de trabalho. Eu vou fazer da tua vida o inferno. Aí você pode responder para ele uma coisa. Você só vai fazer o que Jesus deixar. Porque se ele não deixar, você não vai fazer nada. Entende? E se ele fizer,
Deus vai me dar graça para eu suportar. E eu vou vencer. Sabe, a Bíblia diz, nós já citamos isso na última pregação, mas eu queria repetir. 1 Coríntios 10, verso 13. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, você é livre. Grave isso na tua mente. Você é livre para obedecer a Deus. Só é livre quem obedece a Deus. É por isso que a lei de Deus é chamada na Bíblia de lei da liberdade. No livro de Tiago, só vou dar o texto, tá? Não precisa abrir, porque senão são muitos textos. Tiago, capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. A lei é a liberdade. Por quê? Porque a prisão é a desobediência. Então a obediência é a liberdade. Isso só se entende espiritualmente. E é assim. E a pergunta de hoje é: você crê na tua liberdade? Você crê que Jesus já levou o teu cativeiro embora? Você crê que é livre? Se você crê que é livre, vem aqui agradecer comigo. Vem aqui na frente, vamos agradecer a Deus pela libertação que Ele nos deu. Você tem o que responder ao teu acusador. Você vai dizer: Senhor, vai dizer: Satanás, eu sou livre. Você não tem mais poder sobre mim. Vamos agradecer a Deus. E você que está nos assistindo pelo YouTube, agradeça a Deus pela liberdade que você já recebeu. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer porque nós somos livres. Senhor, nós não queremos ser aqueles presos que mesmo vendo a porta da cela aberta, ainda ficam murmurando, Senhor, como se estivessem presos. Se a porta está aberta, Senhor, nós tomamos a decisão de sair da cela. Isso quer dizer, nós vamos andar em obediência em nome de Jesus. Senhor, não importa se o diabo vai nos oprimir, porque o Senhor disse que não deixará com que ele nos oprima mais do que nós possamos suportar. E o caminho da liberdade, Senhor, por vezes é dolorido. Mas não importa, Senhor, é o caminho da liberdade. Porque presos é que nós não queremos ficar. Senhor, liberta todo aquele que até hoje estava preso na vontade do diabo, Senhor. Aquele, Senhor, que não estava agindo em conformidade com os 10 mandamentos da tua santa lei. Senhor, não importa o que ele ouviu até agora de teologia, de qualquer coisa, falando que ele não deve obedecer e que há liberdade na desobediência. Senhor, pela tua palavra nós vemos, a liberdade é só na obediência. Porque a desobediência nos leva ao cativeiro de Satanás. Não há como concluir outra coisa. Senhor, derruba hoje, Senhor, as cadeias do erro que prendiam tantas mentes, ó Senhor. Pessoas que durante anos foram em igreja e ouviram o erro. Senhor, que hoje seja o dia da libertação mental. Que hoje, Senhor, seja o dia da vitória. Senhor, que hoje seja o dia de andarmos em obediência. Senhor, nós recebemos a vitória em nome de Jesus. Nós recebemos a libertação. E agora, Senhor, pela fé, vendo a prisão espiritual aberta, nós iremos dar o passo com o pé direito, Senhor. Nós vamos sair, crendo que somos livres. E nós não queremos voltar para a cela. Então, em nome de Jesus, Senhor, mantenha-nos livres. Porque só em Jesus há liberdade. Senhor, se o Filho nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. É o que o Senhor disse na palavra. Então, Senhor, que todos nós andemos com Jesus em todos os momentos das nossas vidas a partir de agora. Senhor, que Ele seja aquele que nos dá a vitória. Senhor, nosso Pai, ajuda-nos e ajuda todo aquele que vai assistir esta pregação por meio do YouTube também. Esteja com ele, Senhor. É o que te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Nós vamos finalizando e queremos rogar a bênção sobre você que nos assiste pelo YouTube, sendo que aqui nós ainda vamos ter o hino final e a oração final. Lembre-se, nós estaremos transmitindo sempre às quartas-feiras, 8h20 da noite, e sábados, a partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília. Você que deseja, venha participar conosco por internet. www.advertenciafinal.com.br. Agora feche os seus olhos, vamos invocar a bênção de Deus sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém.